embora seja uma labuta, tenha uns espinhos, tenha umas lágrimas, a dor, o sorriso, ele é certo, porque o Senhor está conosco e maiores são as vitórias do que os fracassos, maior é a alegria do que a tristeza. Abrimos o trabalho, começamos o trabalho, o culto, e começou a chegar gente. As pessoas começaram a chegar, e encheu as 50 cadeiras. A igreja lotada, o corredor cheio de gente. E uma cena que fica muito na minha memória é que a Perla estava na porta lateral da igreja. E ela falou assim: Lu, começamos uma nova etapa, né? Eu falei: sim, Perla. E foi um culto assim extraordinário, maravilhoso. O Ministério Aliança Eterna, ele surgiu no coração de Deus. A gente entende que uma igreja ela não abre, uma igreja ela nasce, né? Quando você abre uma igreja, você está fadado ao risco dessa igreja fechar. Mas quando essa igreja nasce, então é algo que vem do coração de Deus, e o homem ele tem essa oportunidade tão incrível de participar daquilo que Deus quer fazer na terra, e nós acreditamos que a Igreja Aliança Eterna nasceu no coração de Deus, e poder participar daquilo que Deus está fazendo nesses dias, através desse ministério, é mais do que um privilégio, né? É graça. Após nós estarmos buscando a Deus para dar uma direção, foi um período de aproximadamente 1 ano e meio que eu estava orando, buscando a Deus, que Deus desse uma direção para onde ir, o que fazer, como fazer. E orando a Deus 1 ano e meio, o Senhor ele me deu uma visão numa madrugada, né? E mediante essa visão que o Senhor me deu, depois eu tomei conhecimento dos sonhos de alguns irmãos que teve esse sonho, e eu vi em um sonho de madrugada uma cruz, né? Uma cruz, e nessa cruz uma aliança cravada nela, e o nome Aliança Eterna com Cristo. No dia que a gente foi para o nosso culto de desligamento, a irmã Yolanda, ela chegou até mim e ela falou assim: o que é aliança eterna? O que significa aliança eterna? Eu falei: como assim, irmã Yolanda? Ela falou assim: eu estava vindo para a igreja e eu vi escrito no céu esse nome Aliança Eterna, e eu queria saber o que é isso, essa revelação. Eu falei: meu Deus, fica no óleo aí, vai buscando a Deus. E mais uma irmã depois surgiu também, a irmã Leci, e ela falou a mesma coisa, que ela estava orando e Deus falou para ela, no coração dela, a aliança eterna. E Deus começou a comunicar isso no coração das pessoas, no espírito das pessoas. As pessoas começaram a ter um sonho em comum. Não é algo que veio do coração do homem. Não foi algo que o pastor falou: eu vou abrir o ministério. Não. Foi algo projetado nos céus. E depois foi ministrado no coração do nosso pastor. Eu digo porque o Senhor testificou em meu coração. Antes de alguém falar que ia abrir o ministério, o Senhor falou em meu coração na onde ia ser o ministério, e depois eu fiquei sabendo que ia abrir o ministério. Eu comecei a pesquisar, mas que nome é esse, Aliança Eterna com Cristo? E começamos a pesquisar, e depois de um tempo pesquisando, a gente encontrou Aliança Eterna com Deus, Aliança Eterna, vários outros nomes, mas Aliança Eterna com Cristo eu não encontrei.
E aí o que acontece? Nós começamos então a trabalhar em cima disso. Na verdade, foi o próprio Deus que em sonhos apareceu e deu o logo da igreja. O logo da nossa igreja é uma cruz, temos uma aliança em torno da cruz e uma chama. A aliança representa a aliança que o Senhor estabeleceu com o homem, o convite do Senhor para um relacionamento com o homem. A cruz representando que essa aliança só pode acontecer por intermédio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu e Cristo nos reconectou com o Pai, porque a Bíblia fala que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então não haveria aliança se não houvesse cruz. Então a cruz nos reconectou com o Pai e liberou sobre nós a chama que manifesta o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Através do sacrifício de Cristo, Ele enviou o Espírito de Deus sobre nós. Então nós temos aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a marca dessa igreja e ninguém fica para trás. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Sem eles, não estaríamos aqui. Quando Deus confirmou isso, depois de 1 ano e 6 meses, eu estava guardando o dinheiro para trocar o meu carro. E aí o que acontece? Eu disse, agora, eu tenho algumas pessoas que era, no princípio, eram 5 famílias. Era a família do Baeze, a família Danilo e a Leidiane, a minha família, a família do Marcelo e a família do irmão Roberto, que não está mais conosco, né? Então, o que acontece? Eu falei, agora eu preciso urgente arrumar um lugar para a gente iniciar esse trabalho. Peguei aqueles 5 mil reais que eu tinha, que eu estava guardando para trocar o meu carro, corri em São Sebastião, comprei um computador, comprei um filtro de água, e aí o Elcio e o Danilo começou a pesquisar para comprar isso. Compramos uma caixinha, uns 2 microfones, e eu fui e comprei 50 cadeiras. Quando eu cheguei, falei para minha esposa, eu comprei já as cadeiras, comprei um computador, comprei as mesas da secretaria para a gente começar. Ela ficou brava comigo, que ela disse assim, 50 cadeiras? O que você vai fazer com 50 cadeiras? É muitas cadeiras. Aonde a gente vai colocar? A gente não precisa disso, é só 4, 5 famílias. Falei, mas pelo menos quando nós fizermos uma festa, não precisa a gente estar correndo atrás de cadeira, pelo menos nós já vamos ter cadeira. E assim foi essa correria toda, tal. E agora precisávamos do lugar, para alugar um lugar para começar o trabalho. E da onde nós tínhamos saído antes, que era o ponto de trabalho, que a gente estava em um outro ministério quando começamos, e aí o que acontece? O proprietário do prédio tinha montado uma lanchonete, e aí eu fiquei sem jeito de ir lá conversar com ele, para ele, se ele queria alugar aquilo para mim. E aí procuramos lugar, não encontramos, e a irmã Benedita, a querida irmã Benedita, conversando com ela, ela disse assim, pastor, por que a gente não vai lá para onde? Para aquela congregaçãozinha aonde nós estávamos antigamente. Lá tem o nosso joelho, lá tem as nossas lágrimas, que nós choramos muito ali. E por que nós não começamos de novo lá? Eu ouvi o conselho da irmã Benedita e fui e conversei com o proprietário. Falei, vou lá conversar. Me lembro, acho que foi eu, o João Baeze, Fomos lá conversar com ele. Quando eu cheguei lá e conversei com ele, ele estava com uma lanchonete lá. Ele disse assim, mas e o outro ministério? Eu falei, eu não estou mais no outro ministério, vou começar um trabalho, vou começar uma obra do zero. Ele olhou para mim assim e disse, olha, se você me ajudar a arrancar tudo daqui, amanhã você já pode tomar posse daqui, eu alugo para vocês, fecho o contrato com vocês. Conversamos com ele, fechamos o contrato, e aí começamos o trabalho, Em 2016, dia 17 de janeiro de 2016, o nosso primeiro culto. Aí arrumamos o salão, foi uma correria muito grande para pintar. Eu corri, comprei um pouco de tinta, o dinheiro, o que deu para comprar. E passava pessoas assim, de bicicleta, pastor Romário, o que você está fazendo aí?
Falei, rapaz, eu estou aqui preparando isso aqui que eu vou começar um trabalho. É mesmo? Eu ia trabalhar, mas espera aí que eu vou lá em casa. O que está precisando aí? Eu falei, gente, eu vou lá trazer tinta. Aí ele foi na casa dele, já voltou com um carro com algumas latas de tinta, material. Outro passou, um eletricista, e disse, o que o senhor vai fazer aí? Eu falei, eu vou começar um trabalho aqui. Espera aí que eu vou lá em casa e eu já vou vir para ajudar, para mexer na elétrica aí para o senhor. E foi assim, algo tão maravilhoso, e Deus começou a preparar tudo. Eu me lembro que o irmão Paulão, quando ele chegou de manhã, ele olhou assim e falou, meu Deus, como que nós vamos começar um trabalho aqui? Detalhe, no sábado era feriado, estava tudo fechado em São Sebastião. Mas Deus proveu todas as coisas assim de uma maneira tão maravilhosa, que quando o Paulão chegou, ele ficou sem acreditar, né? Aí ele veio muita gente para ajudar a gente a estar pintando, preparando o local, porque nós começamos a preparar no sábado e o culto era no domingo, né? Eu lembro que o pastor chamou todo mundo ali, aqueles que abraçaram a causa junto com o pastor Romário, e nós fomos fazer a faxina lá na igreja, e foi tudo muito gostoso, todo mundo lavando as cadeiras, fazendo aquela limpeza na igreja. Foi um momento assim muito extraordinário. Preparamos tudo, arrumamos o salão, colocamos o salão, convidamos a pregadora que foi a missionária em Mansimonia, né, que veio ainda pela primeira vez. Isso, filha da irmã Benedita, ela veio pregar naquela noite. E o tema foi a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Me lembro ainda do tema que ela pregou. E aí, quando nós chegamos lá, enchemos o salão, mas detalhe, não chamamos ninguém, não anunciamos para ninguém. Os meninos só postaram, né, que nós estaríamos fazendo o culto. Ninguém nunca comunicou, ninguém chamou, ninguém fez nenhum convite, a não ser numa reunião de desligamento, onde 2 ou 3 obreiros se desligaram também e sabiam que um novo ministério surgiria, que Deus estava movimentando alguma coisa. Então, quando foi para organizar o primeiro culto, nós não sabíamos se teriam 10 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas, 30, 40 pessoas. O Senhor ele foi conduzindo e eu lembro que foi impressionante, porque, para nossa surpresa, muita gente apareceu, muita gente que já tinha sido conduzida pelo Espírito Santo. E abrimos o trabalho, começamos o trabalho, o culto, e começou a chegar gente. As pessoas começaram a chegar, e encheu as 50 cadeiras. No meio do culto a gente teve que correr atrás de cadeira. Pela fé, Deus colocou no coração do meu pai um número de cadeiras, ele comprou um número de cadeiras, mas no dia do culto, eu lembro que os irmãos, eu lembro do Almir, da Sandra, correndo em casa, pegando cadeira, outro irmão vai ali, pega a cadeira emprestada, pega banco, porque não cabiam pessoas nesse primeiro culto. Tinha algumas cadeiras em casa, eu corri em casa, peguei uma meia dúzia de cadeira que eu tinha lá em casa, e aquelas cadeiras encheram também. Aí o Almir estava lá, o Almir disse, não, eu tenho algumas cadeiras em casa, eu vou em casa pegar as cadeiras para a gente colocar aqui, vai que chega mais alguém. Fomos lá, pegamos a cadeira, encheu as cadeiras que o Almir trouxe, as cadeiras que eu trouxe, mais as 50, ainda ficou um bom número de pessoas de pé na porta. E na tarde, assim, o culto começou, o sol estava quente, um calor na igreja. A igreja lotada, o corredor cheio de gente. E uma cena que fica muito na minha memória é que a Perla estava na porta lateral da igreja. E ela falou assim, Lu, começamos uma nova etapa, né? Eu falei, sim, Perla. E foi um culto assim extraordinário, maravilhoso. Eu acho que a experiência que mais me marcou neste ministério foi bem no comecinho, quando nós começamos no ministério. Foi assim, algo que eu nunca vou esquecer. Sabe, porque eu estar ali ingressando naquele ministério, continuar com os pastores, né, que até então eles já eram meus pastores do outro ministério, já fazia um tempo. Isso marcou muito a minha vida, sabe? Então foi uma experiência assim que me marcou muito e que eu nunca vou esquecer. Acho que vai passando os anos, ao longo dos anos, quando vem o aniversário da igreja, eu sempre vou lembrar daquele momento. A minha mente sempre vai me levar
aquele momento, quando a Igreja Aliança Eterna ela foi fundada. Quando começou o culto, eu fiquei impactada quando eu vi o número de pessoas que começaram a entrar. Não foi divulgado, nós não chamamos ninguém. E foram muitas e muitas pessoas. E aí no próximo culto já veio mais pessoas ainda. E aí no próximo culto veio mais pessoas. E Deus começou a enviar outras pessoas. Quando nós viemos para cá, Juninho falou assim para mim, amor, vamos... Não, eu quero que Deus me dê o nome da igreja. A gente foi orar, começamos a orar. E aí depois de um tempo, na mesma semana, eu acho, né? Na mesma semana, o Senhor deu o sonho para uma pessoa que não sabia onde nós estávamos, qual igreja que nós estávamos visitando, porque nós estávamos visitando duas igrejas. Ela não sabia o local da igreja, não sabia onde a igreja era, o ponto da igreja. E ela teve um sonho durante a madrugada. E ela acordou com a mão pingando fogo, com fogo, né? E pingando água, queimando e sentindo a presença de Deus. E Deus falou para ela, anota o nome da igreja, que essa vai ser a igreja onde os meus servos, né, vão me servir. E aí ela anotou, no outro dia ela me ligou, eu fui até a casa dela e quando chegou lá, ela começou a me contar o sonho, que ela era traga, flutuando mesmo, em espírito, né? Ali perto do pai, e quando ela falou assim, eu já me liguei onde que era. E aí perto do pai descia, e o Senhor levou ela até a frente da igreja e mostrava a placa da igreja. E ali o Senhor mostrava o nome da igreja e falava, é aqui, né, que eles dois vão me servir. E anota o nome da igreja, ela anotou. E aí ela entregou o papel na nossa mão. Quando ela entregou o papel na nossa mão, estava escrito, Aliança Eterna com Cristo. O tempo passou tão rápido, né? E as coisas têm acontecido de uma forma maravilhosa. No início, nada é fácil na vida, né? Quando nós começamos esse ministério, certamente que alguns que veio conosco ficavam, mas será que vai dar certo? Será? E a gente não pode pensar assim, nunca pode ter dúvida. As coisas de Deus é muito sério. Você tem que encarar com determinação, com ousadia, com fé, né? E nós fizemos isso. Independente de qualquer circunstância, nós abraçamos essa causa, né? Tivemos luta, né? Tivemos vitórias, tivemos algumas derrotas, tivemos choros, tivemos alegria, mas em todo o momento, no choro, na alegria, na tristeza, mas em todos os momentos o Senhor esteve conosco, confirmando conosco ali o que Ele tinha falado para o nosso pastor. E desde então, Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado, completando 10 anos, e creio que tem muita história ainda pela frente, né, que futuramente estará sendo contada, né? Então, mais ou menos, acho que basicamente essa é a história, o início do Ministério Aliança Eterna com Cristo. A Igreja Aliança Eterna, para mim, representa família, embora talvez esse termo seja um pouco banalizado para muita gente. E nós temos aqui no nosso ministério uma bênção que é agregar pessoas que tiveram talentos enterrados, tiveram chamas apagadas e se feriram de fato. E hoje nós temos esse entendimento de que o corpo de Cristo, ele precisa se movimentar e que há espaço para todos no corpo de Cristo. Eu me sinto muito honrada e feliz de fazer parte desse ministério, porque aqui é pregada a palavra. Uma coisa que me marcou muito aqui na Aliança Eterna foi o acolhimento que os pastores tiveram comigo. E não só comigo, né? Com todos, né? Então, assim, representando uma família mesmo, né? E isso é fundamental para nós, como pessoas, como cristão, né? Para alicerçar ainda mais e aprofundar ainda mais as nossas raízes, porque a gente sabe que quem está conduzindo a Aliança Eterna é Cristo. O legado que nós queremos deixar para os próximos 10 anos, 20 anos, 30, 100 anos é: viva Jesus na intensidade, viver Jesus na prática. O Evangelho que transforma é o Evangelho que primeiro Ele nos transformou. O Evangelho que pode trazer vida
É um evangelho que ele tem toda a nossa vida. Uma igreja cheia da presença de Deus, um lugar onde o Senhor se manifesta, cheia de esperança, cheia de amor, um lugar onde há cura, onde há a libertação, onde há transformação. É isso que eu vejo, um lugar onde a presença de Deus a cada dia é manifesta. E nós percebemos, foi durante 10 anos e eu creio que serão nos próximos 10 anos, nos outros 10 anos, nos outros 10 anos, até a vinda do Senhor. Eu creio que é uma casa onde a presença do Senhor é real e eu creio que a família está crescendo e ela vai crescer. E eu me sinto assim extremamente feliz, porque Deus nos deu realmente uma família. A Aliança Eterna é uma família. Nós somos jovens, crianças, adolescentes, irmãs, varões, ministério de louvor. Então eu vejo todos assim como um corpo, uma família. Não é assim, não é uma igreja composta assim, por pessoas assim, visitantes ou pessoas que vêm embora, estranho, não. Nós somos uma família. É assim que eu vejo. Eu me sinto mãe de cada membro desta igreja de verdade. Porque o amor que Deus tem colocado no meu coração, que Deus sempre pôs, né, há mais de 20 anos que nós pastoreamos para a glória de Deus. Desculpa, não tem como não emocionar, porque eu vi Deus fazendo algo assim tão lindo. E Ele falou para nós algo que marcou a nossa vida. Ele falou que Ele nos deu essa obra para a restauração de vidas. E quantas vidas nós vimos sendo restauradas através desse trabalho.